Olá, tudo bem? Paz. Quero compartilhar com você uma reflexão com base na meditação bíblica de 12 de abril, que tem como leitura do dia Hebreus capítulos 1 e 2 e Deuteronômio capítulos 17 e 18. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 19. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Bem, eu quero iniciar contando uma ilustração sobre o menino que não falava. Conta-se de um menino que não falou até os 5 anos de idade. Geralmente as crianças falam bem antes disso, né? Anos antes. Os pais, morrendo de preocupação, levaram-no também a inúmeros especialistas, tentando descobrir porque ele nunca dizia nada. Certo dia, sentado à mesa para tomar café da manhã, ele observou a mãe colocar uma torrada escura em seu prato. O garoto olhou para a mãe e disse clara e distintamente: Esta torrada está queimada. A mãe ficou extasiada. Após recobrar-se do choque provocado pela tão inesperada explosão de linguagem, perguntou ao filhinho: Já que você pode falar bem, por que não falou até hoje? Bem, explicou ele deliberadamente, estava tudo certo até agora. O menino, por ver que estava tudo bem, conforme o seu entender, mas não achava necessário falar. E eu não sei se você é como eu, que gosta de falar pouco. Eu não gosto de falar muito. Inclusive, eu criança, meus pais também ficavam preocupados porque eu falava quase nada. Se eu me lembro bem, queriam até já haviam me levado ao médico. Eu era muito de gesticular. Eu não gostava de me expressar pela fala, mas de fazer gestos para aquilo que eu achava que era necessário. E é claro que os anos foram passando, obviamente, você está me ouvindo falar, né? Porém, eu não gosto de falar muito. Eu gosto de me expressar pouco. E bem da verdade, eu gosto de me expressar para comunicar algo. Não necessariamente para o relacionamento por si só. Eu basicamente me comunico assim. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou te dizendo a realidade. Mas eu não sei se você é como eu, que se expressa pouco, que fala pouco. Ou se você fala muito, ou se você fala de forma moderada. Fato é que nosso Deus, ele é extremamente comunicativo. Já falamos em outra ou mais de uma reflexão sobre Deus se comunicar conosco por meio da voz interior, por meio de aconselhamentos, por meio de conversas, por meio de circunstâncias,
por meio de canções, por meio da pregação da palavra, por meio de ensinos da palavra, e por meio de sonhos, pontualmente, mas que todos eles passam pelo crivo da palavra de Deus, por meio da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E por muitas vezes, de variadas maneiras, por diferentes razões, usando pessoas das mais diferentes características, em épocas diferentes, mas sempre para cumprir um propósito, que é de contar a história da redenção da humanidade, cumprindo sempre aquilo que apraz ao Senhor, aprove a Ele por meio da sua palavra. O Senhor se expressou ao longo da história. Agora, Ele nos fala por meio de Jesus, o grande profeta, que havia de vir e que nos trouxe tão grande salvação, a quem nós devemos ouvir de forma atenta, obediente, amorosa, entregue. E é interessante que esse profeta aqui, Moisés, ele pontua algo interessante aqui sobre o grande profeta que seria manifestado ao povo de Israel. O grande profeta, ele foi reconhecido, por exemplo, por aquela multidão de interesseiros que foram saciadas pelos pães e peixes multiplicados pelo Senhor Jesus. João 6, de 11 a 15. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É esse mesmo aqui de Deuteronômio 18. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Depois, no versos 24 a 27, continua. Jesus vai ao monte orar, os discípulos atravessam o mar da Galileia, tem a questão lá no mar, Jesus se manifesta a eles, e aí Jesus chega ao outro lado, chega a Cafarnaum. E em Cafarnaum, entrando na sinagoga, Jesus estava ali ensinando. E aí o povo, como eles não encontravam o Senhor, eles também entraram nos barcos e foram para Cafarnaum. Quando eles chegaram, era como se fosse assim: ô Jesus, como é que o Senhor veio parar aqui? Puxa vida, nós estávamos procurando. Puxa, que bom que nós o encontramos. Aí Jesus, conhecendo a motivação do coração deles, até reconhecendo que ele era o profeta que devia vir, Jesus os contesta. Verso 24 a 27. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E aí Jesus começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eles contestam que Moisés deu pão,
E aí Jesus vem mostrando que ele é o pão vivo que desceu do céu, que o maná representava ele. E aí lá à frente, em torno do verso 60 em diante, por ali, eles então, Jesus fala que quem comesse da sua carne, que é o pão, e bebesse do seu sangue, que é o suco da vide, teria vida eterna. E aí, quem tivesse comunhão com ele, aí eles falam, Jesus, duro é para nós esse discurso. E saíram, abandonaram o Senhor, pararam de seguir. E aí, será que nós não temos reconhecido a Cristo como o grande profeta, como aquele prometido pela palavra de Deus, que veio de fato, que Deus enviou, mas nós o queremos seguir por interesse? Porque ele multiplica o pão, porque ele multiplica o peixe, porque ele cuida das nossas necessidades básicas, porque ele nos deu uma família, porque ele nos deu esposa, marido, filhos, porque ele nos deu um emprego, porque ele nos deu um carro, porque ele curou a nossa saúde. Será que nós também não estamos reconhecendo o grande profeta que havia de vir, mas por interesse? Sonda o teu coração com a ajuda do Espírito Santo. O grande profeta, ele foi reconhecido também por uma outra pessoa. Na Bíblia nos mostra, Atos capítulo 3, versos 18 a 26, Pedro e João subiram à hora da oração, encontraram um pedinte na escada, na subida, e Pedro virou para ele e disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta. Aquele homem levantou, saltando, foi um alvoroço, e todos aqueles que estavam ali também, para a hora da oração, eles começaram a se aproximar de Pedro. E ao eles se aproximarem de Pedro e de João, Pedro então aproveitou a oportunidade, não perdeu tempo e começou a pregar o Evangelho. E dentro da pregação do Evangelho, Pedro ele faz essa associação que Jesus era o grande profeta que havia de vir ao mundo, conforme Moisés havia declarado aqui em Deuteronômio 18. Diz assim, Atos 3, 18 a 26. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais, o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Fazendo referência aqui a Deuteronômio 18, 15 a 19. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, não apartar a cada um de vós das vossas maldades. O que acontece? Lá em João 6, a multidão interesseira reconheceu a Jesus como grande profeta, ok? Jesus fala isso no rosto deles.
lança em rosto e os confronta. Mostra que importava eles o buscarem pelo alimento espiritual, que ele mesmo é. E aí, eles acham esse discurso muito duro. É como as pessoas hoje em dia quererem seguir a Jesus por interesse, quando houve uma pregação do evangelho bíblico, elas ficam bicudas e querem sair da igreja. Ovelha é ovelha, bode é bode. É simples assim. Só que mais à frente, ainda em João 6, Jesus ele pergunta assim, vem cá, vira para os discípulos e fala, vocês também vão sair? E aí Pedro responde, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, Pedro, ele reconhecia que Jesus de fato era o Cristo e não queria o seguir por conta de seus interesses pessoais. Não era por isso. Claro, Pedro era falastrão, Pedro era bem enérgico, Pedro era um pouco soberbo, porque ele se achava superior aos demais irmãos. E o Senhor tratou com ele. Só que Jesus o comissionou para ele cuidar da igreja. E quando Jesus o comissionou, né, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E quando Pedro, já restaurado, cheio do Espírito Santo, a narrativa está no capítulo anterior, no capítulo 2 de Atos, Pedro, então, ele é instrumento do Senhor para a cura daquele paralítico, que estava ali pedinte, mendigando, mas, aquele coxo, melhor dizendo, mas o Pedro, que sabia que não deveria seguir a Jesus por interesse, mesmo que fosse um discurso firme, forte, confrontador, esse Pedro, restaurado pelo Senhor, era um Pedro que reconhecia o grande profeta e na sua pregação ele proclamava o verdadeiro evangelho. Então, eu não posso reconhecer a Cristo como aquele prometido por interesse, mas reconhecê-lo porque ele tem as palavras de vida eterna. Mais do que isso, eu devo o reconhecer como grande profeta, aquele que deveria vir, prometido por Deus, e veio, mas é ele que tem a palavra da salvação que eu devo pregar, que você deve pregar, que nós devemos compartilhar. Não apenas nós reconhecermos que ele tem as palavras de vida para nós, mas nós, reconhecendo isso, sermos proclamadores dessa mensagem, assim como Pedro. Então o grande profeta ele foi reconhecido pelo pregador Pedro, não apenas pelo discípulo, que sabia que tinha palavras de vida eterna em Cristo, mas agora pelo pregador, que pregava o arrependimento de pecados, que pregava que Jesus morreu na cruz para entregar a vida pelo pecador, que Jesus morreu a morte que era nossa por causa dos nossos pecados, chamando ao arrependimento. Esse pregador, aquele que reconhecia que Jesus tinha as palavras de vida e que essas palavras de vida deveriam ser anunciadas, deveriam ser compartilhadas. E é interessante, um outro detalhe aqui do texto, quando o texto diz assim, arrependei-vos, estou falando de Atos 3 ainda, tá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O refrigério na nossa alma, ele vem quando nós entregamos a nossa vida a Cristo arrependidos dos nossos pecados. Mas aí o texto continua dizendo, envie ele
a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Essa mensagem que prega Cristo, não prega apenas que Cristo é o Salvador e que devemos nos arrepender, mas é uma mensagem que também anuncia que o Cristo voltará, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, porque haverá o dia, o momento, em que os céus se abrirão e não mais conterão o grande profeta, o Cristo, o Rei da Glória, que virá na sua refulgente glória buscar a sua igreja. Então essa mensagem ela precisa ser proclamada. Nós precisamos, nesse tempo, anunciar que Jesus breve vem. E o tempo de arrependimento para arrependimento de pecados da humanidade está chegando ao fim. Essa mensagem é a mensagem que nós precisamos proclamar. Pedro continua na pregação, ele diz que sim, todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram também, predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Que referência é essa? Referência a Gênesis capítulo 2, verso 3. Que em Gálatas, no capítulo 3, verso 8, o Espírito Santo fala claramente por meio de Paulo, escrevendo aos irmãos da região da Galácia, que isso se refere que Deus estava anunciando a Abraão o Evangelho, dizendo que por meio da fé em Cristo ele salvaria de toda a humanidade. Então, é essa mensagem que nós precisamos proclamar. Uma mensagem que depois continua dizendo: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Voltando só um passo, as famílias de toda a terra significa que a salvação não estava restrita ao povo judeu, aos israelitas, aos descendentes físicos de Abraão, mas a todos que, pela fé em Jesus, se tornam filhos de Abraão. A salvação está disponível a toda a terra. Salvação pela fé em Cristo. Aí o texto continua, Atos 3. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Ou seja, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Esse mesmo Cristo que morreu para nos salvar, ao terceiro dia, ele ressuscitou e vivo está para sempre. Essa mensagem precisa ser anunciada. Uma mensagem de que precisamos, cada um de nós, nos apartarmos das nossas maldades. E aí, depois, esse mesmo Pedro, que ali estava como pregador, ele era um dos líderes da igreja. E como liderança da igreja, eles instituíram servos de Deus, discípulos de Cristo, para os auxiliarem no cuidado do serviço na igreja, vou chamar assim, especificamente no cuidado dos órfãos e das viúvas. Estava tendo uma contenda entre um grupo ali, não precisa detalhar aqui agora nesse momento, Atos 6, instituição dos diáconos. E nessa instituição dos diáconos, homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo, Estevão foi dos diáconos ali escolhidos. E Estevão apenas não servia à mesa, mas Estevão era também um pregador do Evangelho, como todo cristão precisa ser. E ele então é perseguido, sofreu ali um julgamento, e na sua defesa ele também prega o Evangelho. E pregando o Evangelho, o Estevão, que era pastoreado por Pedro, esse mesmo que reconhecia que Jesus tinha palavras de vida eterna, esse mesmo que cheio do Espírito Santo pregou o Evangelho, Atos 3,
esse mesmo Pedro que havia sido preso por causa da pregação do Evangelho, liberto, foi para o meio da igreja. Esse mesmo Estevão, que estava nesse meio, pregando o Evangelho, Atos 7, versos 37 e 38, ele diz o seguinte: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. O que aconteceu com esse Estevão, que também reconhecia o Cristo, grande profeta? Ele foi mártir. Reconhecer o grande profeta é você estar disposto a ser testemunha de Cristo. E as palavras mártir e testemunha têm a mesma raiz no grego. É você estar disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo e as suas palavras. É você estar disposto a você morrer por amor a Cristo e ao seu Evangelho. É você estar disposto a ser mártir. Isso é reconhecer o grande profeta. Não é reconhecê-lo por interesse, mas reconhecê-lo porque ele tem palavras de vida eterna. Repartir a verdadeira mensagem do Evangelho e estar disposto a dar a sua vida por amor ao grande profeta e ao seu Evangelho. Isso é reconhecer o grande profeta que havia de vir. E aí, no contexto de que nós estamos lendo aqui, Deuteronômio 18, a partir do verso 15, nós vemos que os profetas eles foram instituídos para mediar a palavra de Deus ao povo. Até falei isso aqui em Atos 3. Sim, todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Ou seja, a partir de Moisés, os profetas foram instituídos para mediar a palavra de Deus ao povo. Só que, de modo como Moisés, porque o texto fala assim, verso 15, de teus irmãos como eu. Como eu. E no verso 18, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu. Que profeta foi como Moisés? A ponto de ser não apenas um mediador entre Deus e o povo por meio da palavra, mas aquele que mediou uma aliança, somente Jesus Cristo, por meio do seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário para a nossa redenção. Moisés foi o mediador da antiga aliança, aspergindo o sangue de animais. Jesus, mediador da nova, superior e definitiva aliança, por meio do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, o que Deus estava dizendo é que ele enviaria o Senhor Jesus Cristo e o enviaria como seu porta-voz. E isso se comunica com a nossa meditação no Novo Testamento em Hebreus, capítulo 1. Porque Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, o texto diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio de quem? Dos profetas. Então Deus é aquele que tem uma palavra de interação. Lembra que eu falei lá no início do menino que não falava? Deus não, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, por meio dos profetas. Então, Jesus trouxe a continuidade da palavra de interação de Deus com os homens. Continua o texto de Hebreus 1. A nós falou nestes últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, como Deus nos falou por meio do seu Filho, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus não é apenas a continuidade de uma palavra de interação entre Deus e os homens, mas Jesus é a palavra de amor para a humanidade, é a palavra de amor para mim e para você. Jesus ter vindo ao mundo é a palavra de Deus, o grande profeta, como expressão do amor de Deus. Como expressão do amor de Deus. O texto continua: por quem fez também o mundo? O mundo foi feito por meio de Cristo. João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é a expressão da palavra de poder, por meio do qual o mundo se fez. Jesus é a palavra de poder, o haja de Deus, que lá em 2 Coríntios, Paulo diz que, compara, dizendo que se o evangelho está encoberto porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas o mesmo Deus que disse haja luz, e o haja luz, o verbo no início, por meio de quem tudo se fez, e o texto em João diz que é o Senhor Jesus, é que ele faz resplandecer a luz do Evangelho no meu e no teu coração. Jesus é a expressão da palavra de poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Jesus é a expressão da palavra de poder de Deus para salvar de repente o teu familiar que ainda não teve um encontro com Cristo. Jesus é essa expressão dessa palavra de poder por quem fez também o mundo, o haja de Deus. Ele é poderoso como a luz do mundo, para que haja luz, raia essa luz dentro dos corações. O texto continua em Hebreus: o qual sendo o resplendor da sua glória. Não é apenas uma palavra de interação, como uma expressão de amor, de poder, mas da glória de Deus. Jesus é a expressão da glória de Deus, o resplendor da sua glória. E o resplendor da sua glória é algo que nos causa espanto, é algo que nos causa admiração, é algo que nos causa contemplação. A glória, ela é o conjunto dos atributos divinos em toda a sua perfeição. E contemplar em Cristo os atributos divinos na sua máxima expressão, isso precisa gerar em nós contemplação. Mas será que Jesus, essa expressão do resplendor da glória de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, será que nós ficamos maravilhados com o resplendor da glória de Deus em Cristo? Será que nós nos maravilhamos em Cristo? Ou será o que nos maravilha é o que esse mundo nos oferece? O texto continua ainda em Hebreus, capítulo 1. E a expressa imagem da sua pessoa, a exata imagem do ser de Deus. Ou seja, Jesus é a palavra da revelação completa. Jesus é a expressão completa, revelada a mim e a você. Mas será que nós olhamos para o Senhor Jesus e para nós já temos a revelação completa? Ou nós precisamos de algo mais, como a revelação de Deus para a nossa vida? Será que Jesus, ele é o suficiente para nós como a expressa imagem de Deus? Ou será que nós precisamos de outra imagem para que nós possamos
nos saciar. Lembra de Jesus, a imagem do Deus invisível? Jesus é o suficiente, a expressa imagem de Deus. A imagem do Deus invisível na nossa vida, ou na nossa vida, cabe ainda outra imagem de Deus, que colocamos no nosso imaginário. O texto continua. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Além de ser a palavra de poder que criou, o haja, o verbo, que estava no início, que era Deus, que é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, essa mesma expressão de poder é aquele que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Ou seja, uma palavra que cuida da sua criação. Ele não apenas criou, mas ele sustenta todas as coisas, mantém o cosmos funcionando, as leis da física, da natureza. Ele sustenta todas as biológicas, botânicas. Ele é o que sustenta todas as coisas. Ele tem a palavra de cuidado. Jesus é a expressão da palavra de cuidado de Deus a mim e a você. Jesus é a expressão do cuidado de Deus a minha e a sua vida. Mas será que nós descansamos no cuidado de Deus por meio de Cristo na nossa vida? Será que nós descansamos nisso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem é esse Senhor? O bom pastor Jesus. Nada me faltará, a melhor tradução é de nada tenho falta. Por quê? Porque tudo que eu preciso, eu já tenho em Jesus. Ele é a palavra de cuidado de Deus para mim e para você. Hebreus continua, capítulo 1. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, Jesus também é a palavra de salvação, a expressão da salvação de Deus à humanidade. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Salvador. O texto continua. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é a palavra de autoridade de Deus. É Ele que governa. É o nome excelente, é o nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas é Jesus que governa o nosso coração, a nossa vida. Ou a nossa vida é governada pelas nossas emoções, pelo pecado, pelas circunstâncias da vida. Quem que tem a palavra de autoridade sobre o teu e o meu coração? É Jesus. Jesus é aquele por meio de quem Deus agora nos fala. Uma palavra de interação, uma palavra de amor, uma palavra de poder, uma palavra de contemplação, uma palavra de uma completa revelação, uma palavra de cuidado e uma palavra de autoridade. O versículo 18 de Deuteronômio 18 tem algo muito interessante aqui que o Senhor fala assim: eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Espera aí. Ele falará tudo. Ou seja, em Jesus, no Evangelho de Cristo e na doutrina de Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos aprender. O problema é que nós queremos agregar ao Evangelho de Cristo e à sua doutrina elementos que não estão na palavra de Deus.
Nós queremos acrescentar filosofia humana, sabedoria humana, tradições de homens, heresias, falsos ensinos, motivações erradas. Queremos acrescentar isso quando, na verdade, tudo aquilo que Deus ordenou, Jesus nos trouxe já. Não tem nada mais. Já acabou. Já está completa. Todas as palavras já estão completas. Não tem nada mais a ser acrescentado. Ele falou tudo o que ordenou. Não tem nada mais para nos ser falado. E mais, essas palavras não são quaisquer palavras, mas são as palavras de Deus, as minhas palavras, as palavras de Deus. Jesus não é um verbo ou uma palavra, mas ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. João 1, vimos que ele é o verbo. E Apocalipse 19, versos 11 a 16, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e eles mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E só tem dois caminhos, verso 19. E será qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Só tem dois caminhos: ou nós não ouvimos as palavras do Senhor, ou nós ouvimos, como Apocalipse capítulo 3, versos 20 a 22, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos ouvindo ao Senhor? Como ouvi-lo? Ainda na meditação de hoje, Hebreus 2, versos 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, devemos ouvir a Jesus em atenção. Continuando. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Se a desobediência recebeu uma retribuição justa, o que o texto está nos falando? Que nós devemos ouvir a Jesus em obediência aos seus ensinamentos. Continuando, Hebreus 2. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação expressa no amor de Deus, então devemos ouvi-lo também em amor. E por último, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons dos serviços do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, ou seja, em serviço. Atenção, obediência, amor e serviço. Jesus, o grande profeta, e nós precisamos dar ouvidos à sua voz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.